Olá, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a formação de impérios, que é o conteúdo que vocês já devem ter lido para fazer as atividades de vocês depois, tá? Então, embora fosse próspera, a Suméria teve alguns períodos de instabilidade por guerras que disputavam territórios, canais de irrigação, tá? Esses conflitos, então, algumas vezes as cidades chegavam a formar blocos rivais por disputar essas áreas boa para plantio, devido aos canais de irrigação, devido aos seus territórios férteis, tá? E aí então com isso começou o enfraquecimento das cidades, tá? Elas de tanto elas entrarem em choque entre si, elas foram dominadas pelos acadianos, um povo que vivia ali na região mais central da Mesopotâmia, tá? E aí então, a primeira vez que todas as cidades da Mesopotâmia ficaram sob o comando de um único governante, que foi Sargão, tá? Então, no governo de Sargão, quando ele uniu então essas cidades, foi conhecido como o primeiro Império Mesopotâmico, que durou cerca de um século. Depois disso, começou a ocorrer conflitos novamente, e as cidades voltaram a ser independentes e autônomas, chamadas cidades-estados, que a gente já havia trabalhado anteriormente, né? Aí então, vamos para o primeiro Império Babilônico, tá? Aí uma nova unificação de cidades-estados viria a acontecer por volta de 1950, quando os amoritas, que era um povo nômade que vagava, criava ovelhas, bois, estabeleceu-se nas cidades sumérias, principalmente na cidade de Babel, que também é conhecida como Babilônia. E com o passar do tempo, esse povo nômade, os amoritas, cercaram a cidade com muralhas e passaram a governar por meio de dinastias. O que são as dinastias? Uma série de reis e rainhas da mesma família que governam sucessivamente, né? E aí, então, gradativamente, conquistaram outras cidades sumérias, outros povos, e entre 1792 e 1750, os amoritas então foram governados pelo rei Hammurabi, tá? Esse rei Hammurabi, ele era conhecido porque ele tinha uma habilidade muito grande política e militar, tá? Então, como ele tinha um conhecimento militar, ele fez campanhas militares e através dessas campanhas militares ele conseguiu unificar todas as cidades da Mesopotâmia, não só as sumérias, como aconteceu com o rei Sargão, tá? E aí então ficou conhecido o primeiro Império Babilônico. Então, além do fato dele ter unificado as cidades, Hammurabi também é muito conhecido por ele ter criado um código de leis, o primeiro código de leis que se tem notícia da história. Alguns historiadores tratam o Código de Hammurabi conhecido como Código de olho por olho, dente por dente, ou seja, a pessoa, se ela cometesse uma violência, ela ia sofrer a mesma violência uh, como, como pena, tá? Só que aí então o que aconteceu? Ele criou esse código, escreveu ela em pedras que eles usavam para fazer escultura, tá? Que era conhecido como estela. E aí então ele deixou exposto para todas as pessoas terem conhecimento, saberem que tinham os direitos e deveres. Eram mais de 300 leis que falavam sobre direito de família, herança, regulação, preço, salário, posse de escravos, entre outros. Porém, aí se percebe que as leis variavam de acordo com a condição social da pessoa. Ou seja, o mesmo crime, o mesmo delito, ele poderia ter penas diferentes dependendo do grupo social que a pessoa pertencesse, tá? E aí então, a existência desse código, ele traz um marco muito importante, um novo momento da história da humanidade. Ele busca fazer justiça, né? E demonstrar que a sociedade tem preocupação de mostrar que as pessoas têm direitos e obrigações que não podem ser mudados com a vontade pessoal.
Por exemplo, entra um governante, pensa, eu vou tomar atitudes em relação a determinadas pessoas desta forma. Aí entra outro governante. Não, minha forma de atuar vai ser mais agressiva. Não, com esse código era igual. Então, os direitos, por mais que tivessem diferença entre hierarquias, mas as leis estavam escritas porque iam permanecer por tempo indeterminado ali, para as pessoas saberem, terem conhecimento que o juiz ia tomar aquela decisão sempre, ia ser sempre a mesma decisão, que tinha uma lei, que não podia furtar, que se fosse furtado seria cortado a mão, ou que se fosse, dependendo da posição social, teria que pagar esse roubo, tá? Então, essa é uma das contribuições, então, que a Hammurabi trouxe na história. Além disso, a gente também vê aqui que, então, a partir desse código da Hammurabi, se criam as leis do mundo ocidental, as leis que a gente conhece hoje, tá? E aí, então, vocês vão ler o Enquanto Isso, que é a escrita chinesa, que é enquanto na Suméria se iniciava a prática da agricultura, os chineses já desenvolviam os primeiros registros gráficos, que vão dar origem à escrita chinesa, tá? E aí, então, vocês vão partir para as atividades. A número 1 está pedindo o que é o império. Então, primeiro, o que é o império? O império, a gente já estudou na página anterior, que é uma região formada por culturas diferentes. Por exemplo, quando teve a união de toda a região, de todas as cidades-estados, ali no primeiro Império Babilônico, por exemplo, que foram todas as cidades da Mesopotâmia, não só as sumérias, teve a junção de muitas culturas, né? E essas culturas começou a se miscigenar essa cultura. Então, isso é império. É uma região formada por culturas diferentes que tem sobre o comando, o controle, um único rei, o governante. E aí pede a outra pergunta. Quais impérios se formaram na Mesopotâmia ao longo do período estudado? Então, nós vimos 2 impérios que vocês vão olhar lá na página 61, que é o primeiro império mesopotâmico, que é sobre o rei Sargão, e o segundo império mesopotâmico sobre Hammurabi. Vocês vão ler e vão escrever algumas características de cada um deles. A 2 é sobre o Código da Hammurabi. Qual a importância do Código da Hammurabi para a sociedade da época? Ele fixou leis de forma clara, determinando os direitos de cada grupo social, porque então tinha uma diferença entre a posição social que a pessoa pertencia, né? A questão do julgamento era dependendo da posse que a pessoa poderia ter. E também aqui é importante destacar que quando a pessoa era muito pobre e ela não tinha como pagar o que ela havia cometido, não tinha como ela pagar a pena, ela pagava com a própria vida. Se ela não tinha bens, se ela não tinha como pagar em bens, pagava com a vida. A letra B. Pelos artigos selecionados, pode dizer-se que a lei era aplicada a todos os indivíduos de forma igualitária? É o que nós estamos falando o tempo todo. Não. E aí, então, vocês vão escrever lá sobre a questão da justiça ter diferentes posições em relação aos grupos sociais. Dependia do nível hierárquico que a pessoa estava, o crime que ela tinha cometido. Quanto maior o nível hierárquico da pessoa, mais leve a pena. Quanto mais a pessoa mais inferior em relação ao nível hierárquico, a pena era mais agressiva, era maior. E quem não tinha condição econômica pagava com a própria vida, tá? Beijo, gente, tudo de bom para vocês.